Excelência, a memória. Olá, eu sou Viviane Cesarino e este é o Vossa Excelência, a Memória. Seja muito bem-vindo ao programa que coloca a nossa história aqui, no centro do plenário da Câmara Municipal de São Paulo. E sabe como a gente fica sabendo tudo o que aconteceu de importante lá no passado, mas que influencia a gente até hoje, ouvindo os ex-vereadores. O nosso entrevistado de hoje podia até estar aqui, mas se preocupava muito com quem estava lá, nas galerias. Eurípides Salles mandava servir água e café para o povo que acompanhava a sessão. Vereador de 1977 a 1988, presidente da Câmara entre 79 e 81 e depois conselheiro do Tribunal de Contas do município. Ele conta muito mais a partir de agora. Muito obrigada pela presença do senhor aqui no Vossa Excelência. É uma honra, é um prazer. Muito obrigado, Viviane. Para os mais íntimos, Vivi. Vivi, muito obrigado, isso mesmo. Muito obrigado. Mesmo. Vivi, muito obrigado. Aqui a nossa sala, o plenário é a nossa sala hoje. Deixa eu contar para você uma coisa interessante para todos os que estão aqui assistindo ao nosso programa. Quando eu fui candidato a vereador pela primeira vez e tive quase 57 mil votos, olha que a votação é exuberante, né? Muito Foram boa. 56.476 votos, uma votação exuberante. Eu queria passar, naquele tempo estava começando o programa eleitoral pela televisão, mas só que havia um técnico para falar, a gente só escrevia o que a gente quisesse colocar. Eu queria dizer quem era Eurípides Salles. Eurípides Salles. Para dizer quem era Eurípides Salles, eu resumi em 2 ou 3 linhas o seguinte: Eurípides Salles, com 32 anos, é filho do sapateiro Ané de Salles e da costureira Querubina Salles. Cursou Direito e Filosofia na Faculdade de Direito e de Filosofia da USP. 2 faculdades da USP. Entendeu? Quer dizer, então, com aquilo, eu consegui explicar quem era Eurípides Salles, com bastante rapidez. E foi para a televisão, e o que foi muito interessante é que por onde eu andava, todos falavam: "Oh, você é o filho do sapateiro, o filho do sapateiro?" Então pegou o filho do sapateiro. E o filho do sapateiro chegou aqui chegando, né? Era do MDB, era oposição. Como é que foi essa chegada aqui na Câmara? A chegada na Câmara foi muito interessante, muito interessante. Por quê? Eu não conhecia a Câmara. Eu estava começando a advogar, né? A minha advocacia estava indo muito bem, estava advogando, né? Não conhecia Era um menino super jovem. Pois é, não conhecia a Câmara. Aí depois que eu fui diplomado, depois eu primeiro me elegi, fui diplomado, aí então eu falei assim: hoje eu quero dar uma olhada na Câmara, né? Porque a gente fica assim meio... morava em Itaquaquecetuba, imagine você. Morava em Itaquaquecetuba, não era nem de São Paulo. Então eu peguei, depois eu vim para a Vila Prudente para ser candidato a vereador. Quando eu fui candidato a vereador, eu já estava em São Paulo. Aí eu peguei e cheguei ali na entrada e fiquei assim até meio tímido, olhando assim, né? Olhando. Pensou: meu Deus do céu. Nossa, que plenário bonito, que lugar bonito que isso aqui. Estava pensando. Aí chegou para mim o vereador Samir Achoa. E falou: "Você não é o Eurípides Salles?" Eu falei: "Sim, eu sou o Eurípides Salles." "Então venha, Eurípides, entre você, Eurípides, venha." E me trouxe aqui para dentro. Eu fiquei com vergonha pela primeira vez quando eu entrei no plenário da Câmara Municipal de São Paulo. Foi assim. Muito interessante a gente contar para quem está assistindo a gente que o senhor entrou com essa percepção. O povo aqui dentro, o senhor... Quando eu leio os projetos do senhor, me parecia que o senhor não queria que existisse uma distância do povo para cá. Lógico. Então o senhor falava muito no plenário, na tribuna, sobre a participação da Câmara na construção da história do nosso povo. Logo que o senhor entrou, esse era um assunto muito recorrente. Por que o senhor insistia nisso? Sabe por quê? Ao que tudo... Não é que parece, a verdade é que toda a história do Brasil ela tem um andar pela Câmara Municipal de São Paulo. Toda a história do Brasil. Então, quando você fala... Vamos imaginar agora
a primeira medida que eu tomei quando entrei na Câmara, 1977. 1977 era o sesquicentenário da fundação das escolas de direito de São Paulo e de Olinda, entendeu? E as escolas de direito de São Paulo e de Olinda surgiram em 1827, porque em 1822 houve a proclamação da independência, e aí, com a independência, como nós iríamos arrumar quadros para administrar o Brasil? Tanto isso é verdade que da Faculdade de Direito de São Paulo foram muitos presidentes da República que eram formados pela Faculdade de Direito de São Paulo, muitos, acima de 15, se não me engano, acima de 15 presidentes da República. Então, eu sentia que a presença da Câmara de São Paulo no Brasil era muito significativa. Então foi assim. Aí, o que nós fizemos? 11 de agosto de 1977, os cursos jurídicos faziam 150 anos. Era o sesquicentenário dos cursos jurídicos. Eu entrei em contato com o professor Goffredo da Silva Teles, que era um excelente professor da faculdade. Ele era tão bom professor, que a minha turma, ao final de cada aula do professor Goffredo da Silva Teles, aqui no Largo de São Francisco, todos estávamos de pé batendo palmas. Ai, todos que lindo! Estávamos de pé batendo palma. Eu digo da minha turma, mas todas as turmas foram assim, batendo palmas para todos eles. E eu tive também um grande professor chamado Cesarino Júnior. Quando você falou o seu nome... Será que é meu parente, meu Deus? Quando você falou Cesarino, eu me lembrei. Ele era professor de legislação social, que era o direito trabalhista, legislação social. Então, aí, o que nós fizemos aqui na Câmara? Nós fizemos as homenagens com o professor Goffredo não pôde vir na palestra dele, porque ele já estava meio, parece-me que com problema de saúde, não pôde vir. Então, nós fizemos uma homenagem para as duas faculdades de Direito, a Faculdade de São Paulo e a Faculdade de Olinda. E hoje, eu até trouxe para você, existe uma placa aqui na Faculdade de Direito de São Paulo, dessa iniciativa, existe uma placa comentando que da Câmara Municipal de São Paulo surgiram estas duas homenagens. Olha que bacana. Muito bacana. É a presença da Câmara de São Paulo na Faculdade de Direito. Até hoje. Eternamente. Hoje. Lógico, né? Eternamente. E essa foi em 78. Essa o senhor subiu aqui na tribuna, o senhor destacou o papel da mulher no mundo moderno. Aí eu adorei isso. Como é que foi a reação aqui das pessoas? Porque ainda era um ambiente formado a por moda homens, antiga ainda. a maioria. A moda antiga. Nós tínhamos uma vereadora, ela foi a segunda, eu fui o quarto mais votado. Ela foi a segunda mais votada, se não me falha a memória, Nodeci Nogueira. A Nodeci Nogueira foi a segunda mais votada. Então, na verdade, não era uma homenagem. Eu sentia que a presença da mulher ia ser muito importante. A presença da mulher ia ser muito importante. E o senhor acha que é hoje? Não, mas tudo vai surgir quando vem em 1964 a Lei de Incentivo à Construção Civil. A Lei de Incentivo à Construção Civil. Na hora que a Lei de Incentivo à Construção Civil criou a renda familiar, entendeu? Em 1964, a renda familiar, então a presença da família toda era muito importante. Porque antes desta lei, você ia fazer uma compra a prazo, em qualquer lugar que você fosse fazer uma compra a prazo, eles perguntavam o seu nome e perguntavam quanto é que você ganhava. Você tirava a carteira de trabalho do bolso e mostrava, eu ganho tanto. Então você iria ter essa compra, a prestação ou não, de acordo com o que você ganhava. Agora, a partir da renda familiar, a pessoa olha para você e pergunta quanto ganha toda a sua família. Não é verdade? Sim. E quando fala quanto ganha toda a sua família, ganham todos os jovens da família e a mulher, que antes ficava mais como dona de casa, entendeu? Como dona de casa.
Então, já era aquele clima que já estava começando no Brasil. Por que não iniciar a partir da Câmara Municipal? Foi isso que o senhor fez, né? Foi. E uma outra coisa que me chamou muito a atenção, mas aí já a partir da década de 80 aqui, o senhor tinha muita preocupação com o passageiro de ônibus, do transporte público. Muita, muita. Por exemplo, entre os projetos que o senhor apresentou naquela época, obriga a construção de proteção nos pontos, isenta o pagamento dos idosos acima de 60. O senhor pedia mais circulação de ônibus de madrugada, o senhor achava que tinha muito intervalo entre um ônibus e outro, o senhor queria encurtar isso. Proibição da propaganda de bebida e cigarro no ônibus. E tudo isso, e o senhor chegou uma vez a dizer que os vereadores da bancada do MDB deviam ir para um bairro todos de ônibus, inclusive. Por que o senhor tinha essa preocupação grande? O senhor realmente andava de ônibus, vinha para cá? Não, eu sempre andei muito de ônibus. Eu andava muito de Central do Brasil, né? O trem da Central do Brasil, porque eu ia para antes de ser vereador, quando estudante, né? Eu tinha que ir para... Eu dava aula em Itaquera, no Liceu Camilo Castelo Branco, dava aula de português lá em Itaquera. Então eu tinha que ir para Itaquera, que voltar, antes de ser vereador. Aí, então, eu tinha muita presença da poluição, muita presença. Então o senhor sabia como era a realidade aí. E aí aqui o senhor ficava indignado, o senhor forçava a ter melhoria, era assim? Isso mesmo, né? Isso mesmo. E nós tivemos uma turma muito boa de vereadores, viu? A nossa turma era uma turma muito boa, muito atenta, que estava sempre preocupada. Se bem que a Câmara sempre teve bons vereadores, sempre teve bons vereadores. Naquele tempo, a presença em cada momento da vida da cidade, né? E da vida nacional. Vou chamar um rápido intervalo, a gente continua essa conversa gostosa no próximo bloco. O Vossa Excelência, a Memória, volta já, não sai daí. Vossa Excelência, a memória.